Olá, olá, boa tarde, boa tarde. Como vai vocês? Tudo bem? Nós estamos aqui, vivos mais um dia na terra. Louvado seja o Senhor, porque estamos vivos. Respira fundo, gente, e agradeça ao Senhor por mais um dia, porque este é o dia que Deus fez para nós. Alegremos-nos nele e regozijemos-nos nele. Bora viver um dia extraordinário? Uma tarde, né? Porque já passou do meu dia. Meio-dia, 12:12. Romanos 12, capítulo 2 está escrito: Transformai-vos a vossa mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos a nossa mente. Nós precisamos transformar a nossa mente todos os dias para nós experimentarmos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É isso mesmo. É isso mesmo. Nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor quando a gente transforma a nossa mente, quando a gente muda a nossa mentalidade, a maneira de nós pensarmos, a maneira de nós falarmos, a maneira de nós agirmos. Se a gente quer viver algo novo, precisamos mudar de atitudes, precisamos mudar de hábitos, precisamos estar atentos o que nós queremos colher, o que a gente quer colher no amanhã, não é verdade? O que a gente quer colher no amanhã, a gente tem que plantar hoje. Você está plantando hoje o que você quer colher amanhã? Você pensa antes de falar? Você pensa antes de agir? Você faz pergunta para você mesmo se é isso mesmo que você quer? Se é isso mesmo que você está precisando para hoje? Se o que você está fazendo agora é para o seu bem? É para o bem daqueles que estão à sua volta? É para o bem do seu próximo? Vai honrar a Deus o que você está fazendo hoje? Vai honrar ao Deus poderoso, ao nosso Pai, o nosso Criador, o que você está fazendo hoje? Nós precisamos fazer pergunta para nós mesmos. Bora ler o livro de Efésios, capítulo 1. Ontem nós paramos aqui, no versículo 6. Para o louvor e a glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis em si no amado, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Eu vou começar a ler esse capítulo de novo, porque senão vocês que não entendem ainda a palavra, ainda não vai entender. Ó, aqui está escrito o que o apóstolo Paulo escreveu para nós. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e o cabeça da igreja. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, repassar um pouquinho o que a gente leu ontem. Nós, seres humanos, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então as bênçãos já estão aí para nós. Elas já estão prontas, já estão feitas para nós.
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então nós ontem declaramos que nós somos santos e irrepreensíveis nele. Ele nos fez assim. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e a glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis. Assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Deus, ele é tão rico, tão maravilhoso, tão extraordinário, tão tremendo, que ele já nos deu a redenção pelo sangue de Jesus. Para todos nós seres humanos, os que cremos nele. Para nós, os que cremos nele, ele já nos redimiu pelo sangue de Jesus, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Olha para vocês verem o que já foi preparado para nós. O que foi preparado para mim, para você. Já está tudo feito, já está tudo pronto. Nós só precisamos acessar isso, trazer para nós, para que nós possamos o que? Viver aquilo que ele já preparou. Como está escrito lá na palavra do Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então todas as coisas cooperam para o nosso bem. Até as coisas ruins que acontecem às vezes em nossa volta é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. É para que nós possamos ser cada dia melhores como seres humanos. Nós possamos amar um ao outro como Deus nos amou. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, o Senhor já nos fez herança dele. Como diz, que nossos filhos são heranças do Senhor. E nós somos filhos do Senhor, então nós somos a herança do Senhor na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua graça. Por que isso? Como o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Nós esperamos em Cristo, então nós somos feitos para a glória dele. Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra. Depois que a gente ouve a palavra, a gente também está afirmado nele. Então, quando a gente ouve a palavra, crê na palavra, obedece a palavra, nós somos confirmados nele, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra de verdadeiro, da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Queridos e amados, vejam quão grande a promessa do Senhor para a nossa vida. Para a nossa vida. E o que está escrito aqui em Efésios capítulo 1. Gente, é poderoso demais se nós pegarmos esta palavra e vivermos esta palavra, nada nos será impossível.
Nada nos será impossível. Por quê? Porque para Deus tudo é possível. E se Ele está em nós, aqui fala, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Se o Espírito Santo de Deus está em nós, amados, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos trazer para a nossa vida cotidiana tudo aquilo que já está preparado para nós, nas regiões celestiais. Nós precisamos acessar as regiões celestiais e trazer para a luz, trazer para agora o que Deus já preparou para nós nas regiões celestiais. São bênçãos e mais bênçãos que Ele preparou para nós. Bênção e mais bênçãos, bênçãos sem medida. É o que Ele preparou para nós. O qual é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo, Ele é o penhor da nossa herança. Para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. O apóstolo Paulo estava dizendo ali para as pessoas de Éfeso ali. Estava Efésios, para os Efésios. Então, aqui estava ele falando para eles, ouvindo que a fé que entre vós há no Senhor Jesus é a vossa caridade para com todos os santos. E ele não cessava de dar graças a Deus por eles, porque a fé deles faziam conhecido as obras de Deus na terra. A sua fé tem feito a obra de Deus conhecida aqui na terra? Ou você tem guardado a sua fé só para você mesmo? Você tem manifestado a fé de Deus no seu coração para levar aos outros aquilo que eles estão precisando? Para levar a saúde, a paz, a alegria, a tranquilidade, um bom conselho? Não cesso. Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então ele orava, ele dava graças a Deus e pedia para que Deus os enchesse de conhecimento e o espírito de sabedoria para eles e de revelação. Você tem clamado a Deus para que Deus dê para a sua família um espírito de conhecimento, de sabedoria, de revelação? Para que Deus dê para os nossos irmãos espalhados na terra um espírito de sabedoria, um espírito de revelação e um espírito de conhecimento? Tende iluminado os olhos do vosso entendimento para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, para que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. O poder de Deus, ele se manifestou em Jesus Cristo. Ele se manifestou em Jesus Cristo, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Jesus já estava no sepulcro. A pedra foi rolada ali e fechou a porta do sepulcro. Jesus, ele foi morto ali, ele morreu. Ele foi sepultado no sepulcro. E uma grande pedra, uma enorme pedra, foi colocada ali na porta do sepulcro de Jesus. Jesus estava no sepulcro. Jesus estava morto. Mas o poder de Deus, o Espírito Santo, o poder de Deus, o poder que opera maravilhas,
entrou naquele sepulcro lá, entrou no corpo de Jesus e o ressuscitou dentre os mortos. Jesus, ele venceu a morte. Ele venceu a morte por mim. Ele venceu a morte por você que está aí desse ladinho assistindo essa live. Jesus Cristo venceu a morte. Por que você está temendo? Você está temendo o que se Jesus Cristo venceu a morte? O Espírito Santo entrou naquele sepulcro, no corpo de Jesus, ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele também vai ressuscitar você, ainda que você morra. Ainda que você morra na carne, Jesus Cristo vai te ressuscitar dentre os mortos. Agora, se você morrer agora, você sabe para onde você vai? Você já preparou a sua alma para encontrar com o Criador? Porque a gente não sabe, amados, o dia de amanhã, a gente nem sabe um segundo depois desse momento aqui. Se a gente soubesse o que iria acontecer, eu tenho certeza que a gente às vezes não ia fazer o que a gente está fazendo agora. A gente iria o quê? Perdoar o nosso irmão. Ligar para as pessoas para falar que ama. A gente correria lá e falava assim, eu te amo, me perdoa, porque eu fiz isso de errado com você. Olha, eu quero te perdoar porque você é meu irmão. Eu te amo. Pedir perdão para a mãe, para o pai, para o irmão. Se a gente soubesse que a gente iria partir, eu creio que muita gente ligaria ou iria até essa pessoa para dar um abraço, sabe? Para pedir o quê? Conversa comigo, me fala aí seu sentimento. O que você está sentindo? Amados, Jesus Cristo, ele ressuscitou dos mortos. Nós também vamos ressuscitar. Mas o que nós temos feito agora, aqui na Terra, até nesse momento? O que a gente tem feito? A gente tem feito tudo pensando realmente no que nós estamos fazendo? A gente tem pensado antes de agir? Ou a gente age e depois pensa? Depois vem o remorso. Ai, por que eu fiz aquilo? Ai, por que eu falei aquilo? Por que eu deixei de fazer aquilo que eu poderia ter feito? Amados, nós precisamos mudar de mentalidade. Precisamos mudar de mentalidade, mudar o que está nos nossos pensamentos, porque muitas vezes os nossos pensamentos condizem só com o que falaram de nós no passado. Falaram de nós no passado, falaram para nós no passado e declararam sobre nós palavras ruins. Nós, amados, não somos o que falaram de nós. Nós não somos aquilo que fala de nós. Nós não somos o que as pessoas acham que nós somos. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Amados por Deus. Antes da fundação do mundo, Ele já nos escolheu para nós estarmos aqui na terra, para nós darmos frutos. A mangueira não produz manga para ela comer. A mangueira produz mangas para as pessoas que estão ali à volta dela comer. Eu e você também. Nós produzimos frutos para aqueles que olham para nós, sintam esse cheiro desse fruto. Ou mesmo até coma desse fruto e fala, o que você tem? Nossa, olha, só de estar perto de você eu sinto uma presença, uma alegria. É o fruto do Espírito Santo. A alegria é o fruto do Espírito, a paz é o fruto do Espírito, a mansidão é fruto do Espírito, a longanimidade é fruto do Espírito, o domínio próprio é fruto do Espírito. O Espírito Santo, você está deixando ele produzir em você os frutos dele? Ou você está cobrindo ele, tampando ele?
Ou você não está deixando ele se manifestar através de você nesta terra? Porque, amados, o Espírito Santo, ele é manso. O Espírito Santo é o nosso amigo verdadeiro, só que ele não arromba a porta do nosso coração. Ele não arromba a porta do nosso coração. O Espírito Santo, ele fica batendo no nosso coração. Deixa eu entrar? É o próprio Jesus. Deixa eu gerar em você a mansidão. Deixa eu gerar em você a alegria. O Espírito Santo, ele quer gerar em nós os seus frutos. E ele quer que as pessoas que estão à nossa volta recebam desse fruto. Que sejam mais felizes, mais amáveis, mais cuidadosos, mais misericordiosos, mais compreensíveis. Então, amados, aqui fala: para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória, vos dê em seu conhecimento um espírito de sabedoria, de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da sua glória, da sua herança nos santos, o qual é sobre excelente grandeza do seu poder para nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando Jesus dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado, toda potestade e domínio e de todo poder e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. Jesus Cristo, ele não é a cabeça do templo, ele não é o cabeça de um salão, ele não é o cabeça da casa, ele é o cabeça da igreja. E a igreja somos nós que reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor, que já entendemos que nós estamos aqui na terra para ser a morada do Espírito Santo. A morada do Espírito Santo, quem é que está morando em você? Diz para mim, quem está morando em você? O fruto que você está doando para as pessoas é o fruto daquele que habita no seu coração. O que é que está habitando no seu coração? É raiva, é ódio, é ira, é rancor, é gritaria, é blasfêmia? É murmuração, é contenda, é briga, é xingamento, é escassez, é glutonaria? Ou está habitando em você a paz, a alegria, a tranquilidade, a misericórdia, o perdão, o amor? Amados, olha, é nítida a mangueira, porque ela dá manga. É muito, sabe, real quando você vê o quê? O pé de uva, ele vai dar o quê? Uvas. Se você não estiver produzindo o fruto do Espírito Santo, sinto muito em te dizer que o que está morando dentro de você não é o Espírito Santo. Você pode ainda hoje, agora, se arrepender dos seus pecados e acreditar em Jesus Cristo, crer nele, confessar com a sua boca que ele é o seu Senhor e mudar de hábitos. Mudar o seu caminho, converter a Jesus Cristo é você, sabe, ter mudança de mentalidade. É você mudar de rota. Mudar, se você está indo por um caminho, você está vendo que não tem chance de mudar esse caminho, aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Arrependa-te dos seus pecados. Creia nele, que vai ser salvo você e sua casa. Você e sua casa será salvo. Aquele que não crê vai ser condenado, mas aquele que crê vai ser salvo. Olha, Jesus, ele é o cabeça da igreja,
que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Se nós somos o corpo de Cristo na terra, nós precisamos ajudar um ao outro em amor. Ajudar as pessoas nas suas fraquezas. Está escrito, aquele que é forte, ajude aquele que é fraco. Aquele que é forte na fé, ajude aquele que está fraco na fé a se erguer. Aquele que caiu, ajude o seu irmão a se levantar. Não vai lá e dá um chute nele para ele cair mais lá na frente no barro, não. Para de fofocar do seu irmão. Pare de falar mal do seu irmão. Pare de criticar o seu irmão. Pare de criticar a sua sogra, o seu sogro, os seus filhos, mãe, pai. Pare de criticar a sua esposa, marido. Pare de criticar o seu esposo, mulher. Para de expor os pecados, as falhas do seu esposo para suas amigas, para os seus amigos. Você está plantando mal quando você critica, quando você fala mal dele, quando você pega a falha dele, espalha, fica mexericando aí com as pessoas. Pare de falar da falha dos seus irmãos, dos seus filhos, dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus patrões, dos seus colegas de trabalho, dos seus funcionários. Pare de falar das falhas. Fala dos benefícios da pessoa. Fala daquilo de bom que a pessoa tem. Porque tudo que você começa a falar cresce. É como a massa do pão. Quanto mais você bate, mais cresce. Quanto mais você fica batendo nessa tecla aí de que não tá nada bom, não tá nada certo, tá tudo ruim, tudo vai ficar ruim. Tudo vai ficar ruim. Enquanto você ficar batendo nessa tecla de que tá tudo ruim, que não tá nada bom, que não sei o quê. Gente, tira os olhos disso, olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Se você não está tendo condição aí dentro do seu lar, de você olhar para Jesus, saia para fora da sua casa. Vá para uma praça, vá para um lugar diferente e comece a falar com o Pai. Pai, eu quero a paz no meu lar. Pai, o que não tiver, Senhor, agradando o Senhor na minha casa, tira de dentro do meu lar, Pai. Porque eu quero a sua presença no meu lar. Eu vivi, amados, muitas vezes no meu lar, o meu esposo falando que é no inferno quando chegava em casa. Por quê? Murmuração, ira, contenda, gritarias, faladices, muitas falação. Mas para a honra e a glória do Senhor, quando eu acordei, que as dores que eu estava sentindo, que as enfermidades que eu estava tendo, era a minha fala, era a minha boca trazendo para mim, eu comecei a declarar bênção, comecei a declarar saúde, comecei a declarar fartura, comecei a declarar coisas boas no meu lar. E o que eu colho hoje? Coisas boas no meu lar. Eu colho a paz, eu colho a tranquilidade, eu colho a alegria, eu colho a abundância, eu colho a prosperidade, eu colho a provisão para o meu lar, eu colho a saúde. Tudo isso eu colho no meu lar, porque eu comecei a mudar as sementes que eu estava plantando. Porque a sua palavra é uma semente. Você está plantando. Você está plantando. As palavras de 20 anos atrás ainda está aí ainda. Tudo que a gente planta com a nossa voz está aí, amados. É uma frequência. É uma frequência. As palavras não morrem. As palavras têm poder. Então comece a falar coisas boas sobre você. Comece a falar coisas boas sobre seus filhos, sobre a sua casa, sobre o seu emprego, sobre o seu trabalho, empresa. Comece a falar coisas boas, maravilhosas que Deus já tem para você. Que você já tem em Deus. Amados, eu vou terminar essa live agora, porque eu já terminei de ler aqui Efésios capítulo 1. Amanhã, o Senhor permitindo, eu voltarei às 12h12, depois do meio-dia, tá bom? Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, que você tenha uma tarde abençoada, que você venha refletir e pensar antes de falar. Pense antes de falar,
Pense antes de comer, para colocar coisas boas para dentro do seu organismo. Pense e comece a plantar boas sementes para que você colha no tempo certo, na hora certa, os frutos do que você está plantando. Que o Senhor abençoe a todos. Que vocês tenham uma ótima tarde, um excelente dia 3. Porque aqui eu estou gravando é dia 3, mas você vai poder assistir isso mais lá na frente, porque eu vou deixar salvo. Tchau, tchau, tudo de bom. Antônia Almeida. Tchau, tchau.